governo está precisando do seu dinheiro e conta com você, brasileiro, para emprestar esse dinheiro para ele. É isso mesmo que eu estou te falando. Você, além de pagar todos os seus impostos, você vai ter que ajudá-lo a pagar essa dívida. Ele ofereceu ao investidor IPCA mais 4 e quase ninguém aceitou. Ofereceu Tesouro IPCA mais 6 e quase ninguém se mexeu. Ofereceu IPCA mais 7. Quase nenhum investidor deu bola. Até que finalmente o Tesouro Direto teve que ofertar Tesouro IPCA mais 8% ao ano. E finalmente, eu acho que o brasileiro acordou, mas acordou para quê? O governo, gente, está oferecendo uma das maiores remunerações dos últimos anos para quem quer emprestar esse dinheiro para ele. Mas por quê, Mari? Será que o governo está desesperado? Será que o Brasil corre algum risco? E por que isso pode representar uma oportunidade histórica para nós investidores? Hoje eu vou te mostrar por que o Tesouro está pagando IPCA mais 8, o que isso diz sobre a dívida pública brasileira e como isso afeta nós, a classe média. E em quanto tempo essa taxa pode dobrar o seu patrimônio? É isso mesmo, dobrar os seus investimentos. Para você que não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou economista, analista de investimentos e aqui no canal eu gosto de trazer conteúdo sobre finanças, investimentos e porque nós, a classe média, a gente sente uma dificuldade cada vez maior para construir patrimônio. Esse vídeo não é somente para os investidores que querem entender o porquê o Tesouro Direto está ofertando IPCA mais 8 e entender a oportunidade de investimento aqui, mas é para você que quer entender um pouco mais sobre a economia brasileira e talvez a partir disso começar a ter uma consciência maior, porque esse ano nós temos algo muito importante, que são as eleições. Então, vamos entender como a economia está e como nós podemos utilizar disso para ter mais consciência na hora de votar. Então, vem comigo para o conteúdo. Talvez você esteja pensando, Mari, mas eu nem invisto, muito menos em tesouro direto, eu estou dolarizando todo o meu patrimônio. Calma aí, vamos lá. O problema é que essa questão que eu vou comentar vai afetar você de qualquer maneira. Quando a dívida pública cresce, os juros sobem. O crédito fica mais caro, o financiamento bancário também. O custo das empresas se manterem aumenta muito. E vai sobrar o quê? Menos dinheiro para esse empresário investir e gerar mais empregos. Quem sente isso primeiro? Claro, nós, a classe média, sempre. Nós que trabalhamos duro ali, pagamos nossos impostos, financiamos nosso imóvel para tentar construir patrimônio e tentar também fazer uma reserva para aquela previdência privada que é obrigatório hoje em dia, já que nós vamos ter que complementar a nossa aposentadoria pública. E é justamente a classe média, essa parcela da população, costuma pagar a conta quando a situação fiscal do país começa a desandar. Agora, vamos entender o que é a dívida pública? Eu vou tentar simplificar ao máximo. Imagine uma família. Essa família ganha 10 mil reais por mês, mas gasta 12. Então, todo mês está faltando 2 mil. Como ela vai resolver isso? Vamos lá, como ela vai resolver? Pegando empréstimos. Agora, imagine esse comportamento, gente, em escala nacional. O governo arrecada os impostos, que é a receita dele, mas frequentemente gasta mais do que arrecada. Quando isso acontece, ele vai precisar tomar dinheiro emprestado. De quem? E de quem ele pega esse dinheiro emprestado? Dos bancos, dos fundos de investimento, dos fundos de pensão, das seguradoras e dos investidores comuns como nós, através do Tesouro Direto. Quando você compra lá um Tesouro Selic, IPCA+, pré-fixado, você está emprestando esse dinheiro para o governo brasileiro. Simples assim. Agora eu vou falar de algo muito importante, que todos os investidores do mundo inteiro estão atentos e prestam atenção. É a relação dívida-PIB. PIB significa Produto Interno Bruto. É o quanto país gera de riqueza. O importante é comparar a dívida com a capacidade desse país em gerar riqueza. Vamos lá, imagine uma dívida pública de 9 trilhões de reais. Imagine o PIB desse país de 12 trilhões de reais. A relação é de aproximadamente 75%. O que significa isso? Significa que o governo deve próximo a 75% de tudo que a economia produz em um ano. Se analisarmos
por uma outra métrica, considerada uma métrica mundial, essa relação passa a ser de 91%, ou seja, a dívida PIB do Brasil hoje está em 91%. Então, significa que 91% de tudo que o Brasil produz, que ele gera de riqueza, da receita mensal dele, ele está devendo. Então, 9% é aquilo que está sobrando para ele pagar todas as contas. Olha só que loucura. É só você fazer essa relação para a sua vida financeira também. Pegue o quanto você ganha, o quanto você deve, faça essa divisão, encontre esse percentual, e o percentual que você encontrar é justamente isso que eu acabei de comentar. Significa que o X%, ou seja, no caso do Brasil, 91% de tudo que ele produz, ele é direcionado para pagar a dívida pública. Só 9% da arrecadação ali do país vai para justamente pagar todas as contas. Bom, nós não temos essa resposta, mas nós sabemos que essa dívida está se tornando um problema para o país. Existe uma regra simples aqui que praticamente explica essa dinâmica da dívida pública. É bem bacana, continue aqui comigo no vídeo. Quando os juros crescem mais rápido do que a economia, a dívida tende a aumentar continuamente. A lógica é simples, gente. Se a economia cresce 3%, mas a dívida cresce 10%, 11% ou até mais, a cada ano fica mais difícil sustentar esse processo. É a bola de neve. E quando o mercado percebe isso, o mercado começa a exigir juros cada vez maiores para continuar emprestando dinheiro para o governo. Olha só o que eu falei lá no início do vídeo. E é exatamente aqui que começa as taxas ali, IPCA mais 8, que nós estamos vendo durante essa semana. O que o mercado está tentando dizer com tudo isso? Vamos lá, vamos avançar um pouco e daqui a pouco eu vou te contar como você pode dobrar o seu patrimônio com esse tipo de investimento. E para concluir essa parte, vamos entender o que o mercado está exigindo? Vamos lá, se o risco aumenta, o retorno, né, que o investidor vai exigir, o retorno exigido do investidor, ele vai aumentar também. Por isso que nós estamos vendo aí Tesouro IPCA mais 8% disponível ali na plataforma do Tesouro Direto. Mari, aqui a mensagem, ela é muito clara. E é a seguinte, a mensagem do mercado: eu vou continuar emprestando dinheiro para você, mas eu não quero assumir esse risco, por isso eu preciso desta remuneração. Quanto maior a percepção de risco fiscal, maior tende a ser a remuneração exigida por nós investidores. E aí vem aquela pergunta: Mari, mas será que o Brasil está quebrado? Não. E é importante deixar claro isso. Não vamos partir para um lado sensacionalista. O Brasil está assumindo com seus compromissos, possui reservas internacionais, possui uma economia diversificada, possui um mercado financeiro desenvolvido. Ou subdesenvolvido, né? Já que nós somos um país subdesenvolvido. Mas isso não significa que a trajetória da dívida seja relevante. O mercado está olhando muito o para frente, o futuro. Ele não está precificando aqui o presente. Está precificando lá na frente. E é assim que nós ganhamos dinheiro com investimentos. A gente cria teses, narrativas, olha para frente, tenta prever o que vai acontecer e aloca o nosso dinheiro hoje, esperando que isso coloque mais dinheiro no nosso bolso. E a pergunta aqui que todos nós devemos fazer é a seguinte: o Brasil conseguirá estabilizar a sua trajetória fiscal nos próximos anos? Como eu falei lá no início, o que acontece com nós, a classe média? E eu quero trazer isso para o nosso mundo real aqui para a gente entender. Quando os juros permanecem muito tempo, né, num nível muito elevado, o financiamento fica bem mais caro, o crédito para financiar as empresas também fica mais caro, por isso que as empresas seguram esses avanços, esses novos projetos, novas contratações. O custo de vida fica bem mais caro também, que se o juros está lá em cima, a inflação também está pressionando o nosso orçamento, as contas do dia a dia. E é justamente por isso que tantas famílias sentem que trabalham mais, ganham mais, mas não estão conseguindo construir e aumentar, elevar esse patrimônio. Boa parte dessa sensação está ligada a um ambiente econômico criado por juros estruturalmente muito elevados, que é o que nós vemos aí no dia a dia.
além da inflação, né? Vamos entender agora a grande oportunidade. Vamos entender, de um lado, nós olhamos a dívida, o problema, o risco Brasil, mas de outro nós temos aqui uma oportunidade gigante. E é sobre isso que nós vamos falar agora. E como eu disse, aquilo que pode representar um desafio para o país é uma excelente oportunidade para o investidor. E aqui entra o Tesouro IPCA+. Ele oferece uma proteção contra a inflação, um juro real elevado, uma previsibilidade de receber ele no longo prazo. Historicamente, essas taxas reais próximas de 8%, na verdade, elas aparecem com pouca frequência. Por isso, muitos investidores enxergam esse momento como uma oportunidade raríssima. Mari, em quanto tempo esse dinheiro meu vai dobrar com esse investimento? Vamos fazer uma conta muito simples aqui. Eu vou usar a regra do 72. E esse cálculo é bem simples. Nós vamos pegar o número 72, dividir por 8, que é o IPCA+8, o juro real, o retorno, e vamos encontrar o número 9. Então, você vai dobrar o seu patrimônio em 9 anos. Uma observação importantíssima aqui. Esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos. É importante você procurar um especialista, um consultor ou algum profissional que possa fazer a análise da sua vida financeira, dos seus investimentos e conseguir te orientar e te recomendar. Esse vídeo é um vídeo educativo. E sim, gente, em 9 anos você pode dobrar o seu patrimônio. Eu te digo, em até um tempo ainda menor, mas vamos deixar esse vídeo aí de forma mais didática, mais educativo e mais simples. Entenda que investir no Tesouro Direto, como na plataforma Tesouro Direto, você tem 3 opções de investimentos: o Selic, o Tesouro IPCA+, que é indexado à inflação, e o Tesouro Pré-fixado. Quando nós falamos em Tesouro Direto, nós falamos em emprestar o dinheiro para o governo, como eu comentei, e aqui nós temos um risco muito baixo, ou o risco Brasil. Por isso que é interessante você entender qual que é o risco Brasil. Eu trouxe aqui o indicador que foi a dívida pública, para você começar a entender, será que o Brasil está ficando cada vez mais arriscado? E aí eu trouxe aquele número, aquele indicador da dívida PIB. 91% é o que o Brasil está devendo. Então, 91% de toda a riqueza que o país gera vai para pagar a sua dívida. Bom, gente, eu espero que não chegue a 100%. Se você deseja qualquer orientação sobre investimentos, acompanhamento da sua carteira de investimentos no dia a dia, tem um link aqui na descrição. Acesse o site e entre em contato. Vamos agora para os finalmente desse vídeo, e você que esteve até agora comigo, continue, que tem uma informação bacana aqui que eu vou te passar. Quando você vê esse título pagando IPCA+8, você não está olhando apenas um investimento. Você está olhando um retrato da economia brasileira. Um retrato, gente, que vai mostrar o quê? A confiança dos investidores, a trajetória da dívida pública, o custo de financiamento do governo e o futuro dos juros aqui no país. A pergunta que eu quero deixar aqui para você é a seguinte: você acredita que o Brasil conseguirá organizar as suas contas públicas nos próximos anos? Porque a resposta aqui para essa pergunta pode influenciar o futuro dos seus investimentos, da sua aposentadoria, do seu patrimônio, da sua família. Eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou, se você investe em tesouro ou não, se você vai aproveitar essa taxa de IPCA+8 ou você acredita que ela é um sinal de alerta para a economia brasileira. Eu te espero no próximo vídeo.